Oi pessoal, então eu vou fazer um breve comentário do código que eu disponibilizo para vocês do algoritmo da bissecção. Se esse é o primeiro programa que você está vendo esse código, né, esse comentário, então os códigos eles vão estar disponíveis para os alunos dentro de uma pasta lá no nosso Drive, CNLib, que são a biblioteca de cálculo numérico. Eu provavelmente nesse ponto que você está assistindo esse vídeo, você talvez não tenha visto ainda eu falar de bibliotecas, não tem problema. A gente vai trabalhar muito com bibliotecas aqui. Se você ainda não viu isso, você pode simplesmente copiar e colar o código que está lá no mesmo programa de Python e o importante é que você se concentre em como implementar esse algoritmo, tá bom? Mas, para quem já conhece, olha só, dentro do CNLib tem um arquivo chamado raiz.py, que é a biblioteca de todas as funções numéricas que calculam raiz, que eu passei aqui para vocês. E tem uma função a mais, que é da secante, que eu não estou passando para vocês, mas está ali como um brinde, digamos assim. Depois tem dentro do CNLib uma pasta chamada testes, onde eu testo cada uma das bibliotecas. Então tem também um arquivo bissecção, onde eu vou testar o programa da bissecção. Então vamos dar uma olhadinha como que a gente implementa a bissecção numericamente. Então, dentro do arquivo raiz.py, que é a biblioteca, tem essa função bissecção. Essa função bissecção recebe como parâmetro de entrada uma função, que é a função que eu quero procurar a raiz. Essa função não vai estar aqui na biblioteca, essa função é o usuário quem vai criar. No caso, o usuário cria a função para a qual, né, ele quer encontrar a raiz. Então eu coloquei um exemplo aqui, digamos que eu quero encontrar a raiz da função y igual a e na x mais x. Então qual é o x que satisfaz essa equação aqui? Então eu vou criar uma função, vou colocar a expressão aqui dentro e vou fazer a conta. E vou passar a função para a minha biblioteca bissecção, tá vendo? Assim eu tenho a liberdade de criar quantas funções eu quiser e usar sempre o mesmo código da bissecção. Por isso a gente trabalha dessa maneira. Também, receber função como parâmetro de função é uma coisa que eu vou ensinando para vocês ao longo do curso, tá? Eu sei que no começo do curso as coisas podem ficar um pouco atrapalhadas, né? Porque são muitos conhecimentos novos. Não tem problema, a gente vai conversando e você vai entendendo como funciona. Outros parâmetros para bissecção, além da função que eu quero, é o intervalo de busca, né? Aonde que eu vou procurar a raiz. Lembrando que o B tem que ser maior do que o A. Também a tolerância, que eu quero, né, encontrar, e eventualmente o número máximo de iterações que eu vou permitir que o algoritmo faça. Esse número máximo não é necessário, tá? Eu poderia eventualmente não ter isso no meu algoritmo, concentrar apenas na tolerância, mas às vezes o usuário pode colocar uma tolerância tão baixa que não converge nunca. Então é bom ter um número máximo também. É comum que esse número máximo acompanhe os algoritmos, mas não é necessário, como eu falei. Verbose quer dizer se eu vou imprimir o passo a passo do programa. Isso não é muito útil para o usuário que quer só chegar a uma resposta, mas às vezes é útil para a gente que está querendo aprender a usar o programa ou quer entender como ele está chegando nas respostas. Tá bom? Então, se ele for uma variável, ele é uma variável booleana, ou seja, ele tem valor verdadeiro, true, ou false, né? O falso, tá? Então, se ele for verdadeiro, eu vou imprimir o passo a passo, se não, não vou imprimir. Esse programa vai fazer as contas e vai retornar para mim o número de interações que ele precisou para chegar na resposta, a raiz e qual o erro daquela resposta calculado de acordo com o que a gente tinha visto no método da bissecção, que era metade do tamanho do intervalo, né? Primeiro eu faço algumas checagens, isso é bom, para ver se os parâmetros de entrada estão ok. Eu checo se o B é maior que o A, se não for ele vai encerrar e imprimir uma mensagem de erro. Eu checo se a tolerância é um número positivo e o Unimax também é um número positivo. Depois disso, eu vou inicializar algumas variáveis que eu vou precisar para o cálculo da bissecção. Número de interações, o valor do ponto médio, onde eu vou calcular, né, a bissecção. Aí eu também vou precisar dos sinais da função em f de A e em f de P, então eu calculo f de A e f de P. Veja que o meu algoritmo está todo escrito em termos dessa f, que é uma função qualquer que o usuário vai passar. O usuário vai dizer essa função, outra função, passando o nome dela aqui. Dentro do algoritmo não está especificado qual é a função, né? Então o algoritmo fica bastante genérico.
Caso eu esteja imprimindo passo a passo, então eu vou imprimir aquela tabelinha de convergência da bissecção. Então aqui tem a formatação, eu vou imprimir o número de interações, o valor do A, o valor do ponto médio, o valor do B, os valores das funções para ter os sinais e o erro. E aqui as formatações, em quantos dígitos eu vou querer imprimir. Por exemplo, 13 casas, 6 dígitos depois da vírgula em notação científica. Isso daqui é igual a notação que se usa no print no C, tá? Se você tem dúvidas sobre isso aqui, procura formatação em Python ou formatação em C, você vai entender a sintaxe disso daqui. Tem um monte de artigos pela internet explicando como isso aqui funciona, tá? Agora vem o que realmente importa para nós no curso, o algoritmo numérico. Então, eu vou criar um laço aqui, olha. Interessante aqui, olha só, antes de eu explicar o laço. Perceba que se eu for imprimir a tabela, eu imprimo a primeira linha da tabela antes mesmo de fazer alguma iteração. Eu vou imprimir o passo zero, na verdade, né? Então, por isso que eu estou calculando o ponto médio, a função aqui, para poder ter os valores para o passo zero. Aí eu vou para a primeira iteração. Se o erro no primeiro passo ainda for maior que a tolerância, ele vai fazer um laço. Enquanto eu não tiver atingido o número máximo de interações, ele continua também fazendo a conta. E ele só vai sair do laço quando atingir uma ou outra condição. Por isso o comando end, né? Essa e essa, né? Depois disso, então eu vou aplicar, de fato, o algoritmo da bissecção. Se o f de A vezes o f de P for menor que zero, é porque tem uma raiz entre A e P. Então o B passa a ser o P. Se não, se for o caso contrário, A passa a ser o P e o f de A passa a ser o f de P. Eu podia calcular o f de A, mas eu não preciso, ele já está armazenado no valor do f de P. E aí eu vou atualizar as variáveis para a próxima iteração. Eu já diminui o intervalo, eu aumento a iteração, recalculo o ponto médio, pois o intervalo ficou menor, recalculo o f de P, porque eu calculei o novo ponto médio, então o f de P precisa ser atualizado, e atualizo também o valor do erro, pois o intervalo mudou de tamanho. E aí, caso eu esteja imprimindo passo a passo, eu vou imprimir o resultado de mais uma iteração. E eu vou ficar fazendo isso, como eu disse, enquanto o erro for maior que a tolerância e o número de iterações for menor que o número máximo, né? Se qualquer um desses deixar de ser verdade, ele para o laço while e termina. Ou seja, se o erro atingir o valor que eu quero e o número máximo, né? Ou o número máximo extrapolar, o n extrapolar o número máximo, tá ok? E aí, nesse caso, ele vai retornar a resposta. O programa bissecção.py, como eu disse para você antes, ele apenas importa a função, importa a biblioteca, desculpa, com o algoritmo da bissecção, declara a função que eu quero achar a raiz e chama a função chama o algoritmo para essa função que eu criei. Então essa função, eu sei que a raiz está entre menos 1 e 1, né? Nesse x aqui, tem uma raiz entre menos 1 e 1. Eu quero que encontre com essa tolerância, número máximo 100 iterações, imprima passo a passo. Aqui tem um programa executado para você poder comparar, né? Então, isso daqui foi impresso dentro do programa. São todos esses prints que eu tenho aqui, que como eu mandei imprimir passo a passo, ele imprimiu aqui. Aqui tem a resposta final, porque o algoritmo retorna, né, para a gente 3 números. Número de interações, raiz encontrada e erro calculado. Como ele retorna e eu já mando imprimir, o retorno está impresso direto aqui na tela dessa maneira. Em 10 interações, ele chegou nessa raiz com esse erro aqui, ok? Então, esse daqui é a essência do algoritmo da bissecção. Agora você pega e dá uma olhadinha aqui para ver se de fato você entende cada passo, né? Tenta mexer um pouquinho no programa, etc. Brinca um pouquinho com ele.